Olá, graça, paz e alegria. A porção de hoje recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial é Isaías do capítulo 4, versículo 2 até o capítulo 6. Hoje nós vamos começar falando a respeito de autoria e data do livro de Isaías, o que normalmente os livros de estudo e os estudiosos apresentam. Pelo menos as ideias que mais encontramos, pois são muitas as ideias, pelo menos as ideias que mais encontramos, as mais aceitas entre os estudiosos a respeito de autoria e data do livro de Isaías. Tanto autoria como data, nós podemos encontrar a confirmação logo no primeiro versículo do livro, no capítulo 1, versículo 1, a gente já encontra confirmação tanto a respeito de autoria e data. Sobre autoria, esse versículo fala que é a visão de Isaías. Ele é tido como o autor do texto e o texto mesmo expressa isso. Eu vou ler aqui então, capítulo 1, versículo 1, diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Assim, o conteúdo do livro é sim de Isaías. Em muitos momentos, ele refere-se a si próprio na primeira pessoa, ele diz eu. Então, nós vemos que o texto realmente se trata de algo muito pessoal, um diário ou alguma coisa do tipo. Era um registro realmente que ele tinha a respeito das coisas que ele falou, aquilo que o Senhor falou através dele, o que ele entendeu que deveria profetizar. Há algumas explicações no correr do livro, além dessas informações em primeira pessoa, há algumas explicações no correr do livro, como esse capítulo 1, versículo 1 mesmo, e aí essas explicações nos fazem pensar que é possível até que uma outra pessoa tenha encontrado os textos de Isaías e tenha feito alguns destaques para chamar atenção sobre o que iria ser dito na sequência daquela porção e então fez o registro completo do livro. Mas esse também pode ser a forma do próprio Isaías ter feito o texto, e ele ter escrito isso como um título, algo para chamar a atenção, uma observação específica a respeito do que seria tratado na sequência daquilo que está escrito. A respeito de data, como eu disse, o próprio versículo 1 no capítulo 1 deixa claro que ele profetizou nos dias de Uzias, de Jotão, de Acás e de Ezequias, todos reis em Judá. Então, o seu chamado para o ofício profético acontece no ano da morte do rei Uzias. Está lá no capítulo 6, versículo 1. E isso aconteceu aproximadamente em 740 a.C. Isaías, no seu texto, durante a sequência do seu livro, ele menciona a morte do rei da Assíria, Senaqueribe. Nós lemos também em textos dos livros históricos, ou reis, ou crônicas, e essa morte aconteceu por volta de 680 a.C. Isaías 37, versículos 37 e 38. Assim, Isaías deve ter desenvolvido o seu ministério, como ele mesmo citou, ainda durante o reinado de Ezequias. E ele deixa o ofício de profeta, o Senhor não confirma que ele continue profetizando diante das coisas que estavam por acontecer, mas ele pode ter sobrevivido sim a Ezequias até alguns anos, ter vivido além de Ezequias alguns anos. A tradição diz que Isaías foi martirizado já no reinado de Manassés, que foi filho de Ezequias. Então, possivelmente Isaías tenha deixado o ofício de profeta durante o reinado de Ezequias. O Senhor mandou ele parar, disse que já estava suficiente, que já era hora de parar de falar a respeito de todas as coisas que ele tinha falado, mesmo que ele tenha ainda sobrevivido até os dias de Manassés. E então ele pode ter escrito muita coisa depois que deixou o ofício de profeta, ou organizou o que foi escrevendo ao longo do tempo como diário, ou alguma coisa assim. Nós não sabemos qual foi a forma que o Espírito Santo tocou para que ele pudesse desenvolver esse texto. Ele mesmo reconhece que a sua atividade profética terminou
reinou nos dias de Ezequias. Ele fala no capítulo 1, versículo 1, o último rei que ele cita é Ezequias. E nesse caso, isso até fortaleceria a ideia de uma espécie de título ou de explicação, uma observação especial, uma pequena introdução, talvez, em situações como essa em que ele foi destacando o que o texto na sequência teria a dizer. Da mesma forma, Isaías pode sim ter morrido nos dias de Ezequias, não temos como ter certeza a esse respeito. E aí uma outra pessoa que teria encontrado os textos dele, fez o registro, pegou esse texto e organizou, e as informações que poderiam ser acrescentadas, ele contou uma parte da história, ele interagiu com o rei à época enquanto havia o cerco e aquela coisa toda, e o rei Ezequias, e então Isaías interagiu com ele, e quem encontrou o texto mostrando todas aquelas situações resgatou a informação do que realmente aconteceu com Senaqueribe depois que deu errado toda aquela situação que ele tentava invadir Jerusalém e não deu certo. Então, alguém pode ter colocado essa informação para registro do que tinha acontecido de fato, confirmando que Isaías disse e as coisas se cumpriram. Mas a tradição, como eu disse, a tradição em Israel é que Isaías teria sido martirizado nos dias de Manassés. E aí então é mais provável que ele próprio tenha colocado as informações que confirmavam aquilo que ele tinha profetizado um pouco antes. E aí essa tradição de que Isaías morreu nos dias de Manassés, ela é confirmada de certa forma, não categoricamente, mas de certa forma, porque Manassés foi realmente muito cruel. Nós lemos já nos livros de história, de crônicas e de reis, ele foi muito cruel, ele desfez muita coisa que o seu pai tinha feito na questão religiosa, podendo inclusive ter perseguido os profetas dos dias de seu pai, e Isaías teria sido vítima nesse momento. Muitos acreditam que a forma citada em Hebreus 11:37, cerrados, seria uma referência à morte de Isaías. A primeira parte do livro do profeta pode ter sido escrita ainda nos primeiros anos de Isaías, e os capítulos mais para o final, no final da vida dele, ou até mesmo no final da sua atividade profética, ou mais próximo do fim mesmo, depois da retirada da sua vida, da sua retirada da vida pública, assumindo a ideia de que o Senhor mandou que ele parasse de profetizar ainda durante o reinado de Ezequias, mas que a sua morte tenha acontecido apenas nos dias de Manassés. Assim, a história do livro de Isaías gira em torno dos anos 740 até o ano 680 a.C. E o mais provável é que a produção do livro, a escrituração mesmo, registrando esses eventos, tenha se dado entre 700 e 680 a.C. Da passagem de hoje, como não poderia deixar de ser, eu vou destacar o capítulo 6, que para muitos deveria ser logo o primeiro capítulo de Isaías, porque retrata o chamado do profeta. O relato da sua convocação para profetizar é um dos mais extraordinários registrados no Antigo Testamento. Na ocasião em que aconteceu, Isaías teve uma visão do trono de Deus e contemplou serafins que proclamavam a santidade do Senhor. Lindo, maravilhoso esse texto. A visão mostrou claramente a glória do Senhor, e o profeta assumiu a sua própria pecaminosidade, nos ensinando tanto quebrantamento como contrição diante do Senhor. Apesar de ser uma revelação da parte do Senhor, e foi o Senhor quem escolheu mostrar aquilo e o que mostrar, Isaías ainda assim se considerou impuro ao dizer: eu sou um homem de lábios impuros. Está lá no versículo 5, nesse capítulo 6. Reconhecendo também que o povo tinha essa situação e que todos estavam em condição pecaminosa. Mas a revelação era do Senhor. Ele escolheu o que queria mostrar e mostrou aquilo para Isaías. E aí, diante da confissão de Isaías, desse quebrantamento de Isaías diante do Senhor, um dos serafins tocou a sua boca com uma brasa viva e
lhe purificou para que ele pudesse estar tranquilo diante do que estava acontecendo. Limpo do pecado, o profeta escutou a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? O profeta, perdoado e renovado, já não se considera mais indigno como antes, quando disse que era pecador. E aí então ele responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Versículo 8 do capítulo 6. Talvez o texto pudesse ter terminado aí, mas não termina. O capítulo 6 ainda segue mais um pouco. Eu gosto e uso muito a expressão eis-me aqui. Desde o início do ministério para o qual o Senhor me chamou, eu uso e gosto muito dela. No caso de Isaías, como eu falei, o texto segue depois do versículo 8, ainda no capítulo 6, o chamado foi um chamado muito duro, porque ficou claro ali, quando nós fazemos a leitura, fica claro que ele vai falar e muitos não darão ouvidos ao que ele tem a falar. Sempre pensamos no profeta falando e o povo aceitando, mas na maioria das vezes, o que é aceito é o falso profeta, infelizmente. Aquele que fala em nome do Senhor, geralmente fala o que realmente está escrito no texto ou tenta se aproximar mais do que o texto realmente tem para dizer e busca inspiração no Espírito Santo para isso e geralmente chama para a mudança. As pessoas gostam muito mais de ouvir o que elas já estão acostumadas, as interpretações que já estão estabelecidas como se fossem as certas. Se alguém aparece dizendo alguma coisa diferente, normalmente não é aceito. Eu particularmente não gosto de brigar com o texto, eu digo o que o texto diz e não o que está estabelecido como interpretação. E as pessoas normalmente também querem muito mais a confirmação de suas vontades. E aí quando aparece alguém dizendo que é necessário mudar para fazer a vontade do Senhor, as pessoas não gostam muito. Isaías não é uma exceção nessa situação de um chamado para falar as coisas em o nome do Senhor. Oremos. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.